Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer a proclamação do Evangelho do dia e uma reflexão do mesmo. E a gente aproveita para agradecer e bendizer ao Senhor, que sempre está nos acompanhando e que nos dá todos os dias de graça as bênçãos que nós precisamos, a iniciar pela vida e pela saúde. Estamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje é um belo de um puxão de orelha para as pessoas que pensam que podem fazer as coisas escondidas. Esta questão do adultério que Jesus considera aqui não é apenas em relação a mulher e homem, mas sim também em relação a Deus e ao homem. Por quê? Porque o adultério, ele não é única e exclusivamente uma coisa humana. Adão e Eva cometeram adultério contra a Sagrada Escritura quando, por desobediência, resolveram se tornar iguais a Deus. E aí foram punidos. O adultério, ele sempre causa uma punição. Você pode até pensar que você escapa no adultério, mas você corre o risco de ser flagrado, de ser visto ou de ser reconhecido. E aí você vai passar a vergonha de estar na condição de adultério, de irregular. E Jesus, ele é muito incisivo nessa questão. Nós estamos acompanhando os trechos do Sermão da Montanha, onde Jesus depois vem corrigindo. Olha, o sermão fala, os mandamentos falam isso, mas, olha só, eu vou mais fundo. Jesus, ele vai mais fundo nos mandamentos. E aí ele nos diz que nós cometemos adultério até mesmo no pensamento. Se eu olhar com um olho de desejo, eu vou estar cometendo adultério, porque aquilo já se passou no meu coração. E aí existe uma grande preocupação nossa, porque as pessoas não estão se confessando mais como essa questão do adultério. E precisamos ter em mente que é extremamente importante você manter a sua mente e o seu corpo limpos. Quando eu me resguardo, quando eu me guardo para minha esposa, quando eu me guardo para o meu marido, quando eu me guardo para quando eu for me casar, eu estou mostrando para mim mesmo a importância que tem para mim e talvez para o outro eu me manter puro, me manter casto. E isso é o casamento. Quando você casa, você e a sua esposa, você e o seu marido, depende, lógico,
do contexto no qual nós estamos olhando, o casal, ele precisa se manter sempre casto em relação a todas as outras pessoas. Mas entre o casal, eles têm que manter, sim, um relacionamento. E isso, inclusive, é previsto na Sagrada Escritura. Mas, e quando a gente deseja o que não é nosso? E aí eu estou falando não apenas de relacionamento entre uma pessoa e outra, mas eu desejo uma coisa de outra pessoa. Jesus também toca nesse assunto. Porque quando você adultera, você não adultera apenas com pessoa, mas você desejando as coisas dos outros, você também está cometendo adultério. Precisamos estar sempre atentos, porque o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós obedecemos, o Cristo que nós seguimos, o Cristo que nos orienta, o Mestre, ele sempre nos leva a entender que a vida do cristão precisa ser sempre ilíbida. Nós não podemos ter mácula ou mancha. E aí a grande vantagem de você estar sempre de mente e corpo são é que você olha as pessoas nos olhos, e no olhar no olho a pessoa sabe que você está bem, que você está tranquilo. E como está o seu coração? Está tranquilo também? Às vezes a gente pode até cometer uma falha. Nós somos humanos, somos imperfeitos. Quem garante que nós não cometemos falhas? Mas a forma como você resolve essa questão é que é o fundamental para que você se dê bem ou não com relação ao plano de salvação do Senhor. Se você comete esse tipo de falha, mas você se arrepende, se reconcilia, e é lógico que aí a reconciliação é somente com o Padre, você retorna à sua condição original. Mas fica aquela coisa na cabeça, né? E se alguém souber? E se alguém descobrir? E se a minha mulher ou meu marido descobrir que eu estou sendo infiel? A infidelidade. E aí a infidelidade, ela pode ter vários nomes, pode ter adultério, pode ter uma traição de vários modos possíveis. Pensamento, palavra, ato, omissão, uma forma de distrato, entendeu? Você deixar de dar atenção, isso também é pontuável nessa condição de você considerar-se adultério, porque a gente precisa de atenção, tanto o homem quanto a mulher são necessitados de atenção, e Deus nos dá essa atenção quando nos mostra o caminho que é necessário para nós seguirmos para o reino dos céus. Mas até onde você está disposto a abrir mão da luxúria em prol do seu matrimônio? Até onde você está a fim de abrir mão da luxúria, da ganância e dos outros desejos da carne em prol da salvação? Essa é a pergunta que custa R$1 milhão. Porque se você simplesmente vive na esbórnia, vive na gandaia e não está muito preocupado com a sua alma, Jesus já disse, né, no texto de hoje, que se aquilo te leva a pecar, melhor você arrancar fora. Agora, se você é inteiro pecado, vai jogar o quê então? O que sobra para ir para a mesa, lá para a balança da justiça? Ontem nós ouvimos que você precisa ser mais justo do que os fariseus, os doutores e os mestres. E hoje Jesus já nos dá uma outra luz sobre essa questão. Porque os fariseus, os doutores da lei e os mestres da lei, eles também eram traidores. Entendeu como funciona o negócio? Eles também estavam naquela questão da traição, porque conheciam a palavra de Deus e fizeram contra. Isso é uma traição. Até onde você está disposto a viver na vida do mundo e abrir mão do reino dos céus? E até onde você está disposto a ir para o céu, abrindo mão de muita coisa ruim que tem no mundo,
mas vivendo as coisas boas que estão no mundo. Vamos pensar e vamos colocar isso em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que por intercessão de Santo Antônio de Pádua, desça sobre nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não se esqueçam que a melhor forma de você se reconciliar é você procurar participar da Santa Missa e procurar se confessar com o Padre. Para outras orientações, estamos à disposição. Tenham todos um excelente dia. Que Deus abençoe.